Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 29 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Falcões do Kremlin se revoltam contra Putin e exigem guerra nuclear. O canal traz hoje detalhes exclusivos sobre a grave crise política que explode nos bastidores do comando do Kremlin, na Rússia, de Vladimir Putin. Os chamados falcões do Kremlin e os extremistas ultranacionalistas russos estão enfurecidos com os sucessivos fracassos militares no teatro de operações contra as forças da Ucrânia. E você verá nesse vídeo que os bombardeios profundos da Ucrânia contra Moscou e São Petersburgo destruíram o orgulho dos radicais russos que estão sentindo-se humilhados. A humilhação sofrida fez com que oligarcas, falcões, que são falcões, né, blogueiros de guerra da Rússia, passassem a exigir de Vladimir Putin ataques nucleares imediatos e o fim da diplomacia. Eles não entendem nada de geopolítica, não entendem nada, mas eles que iriam, se Vladimir aceitasse a ideia deles, a Rússia seria destruída à velocidade do som, né? Nos próximos segundos não existiria mais. Inclusive eles não têm essa noção. Ou estão fazendo jogo de cena, eu não sei, mas diz que a pressão sobre Vladimir Putin é grande. Enquanto o comando de Vladimir Putin tenta manter uma postura de avanço lento, contando as suas mentiras, as suas bobagens, os drones de alcance da Ucrânia continuam pulverizando a estrutura de energia e combustíveis da Rússia. Todo dia nós temos notícias de ataques contra a estrutura de energia, né? E hoje, já dei no primeiro vídeo da manhã, pela manhã, né? E assista esse vídeo completo para entender como a pressão interna ameaça desestabilizar o poder central dentro da própria Rússia, que já está um caos, né? A questão do combustível, os resultados desses bombardeios, está racionado o combustível em Moscou, em São Petersburgo, ou seja, em toda a Rússia. Não é só na Península da Crimeia, que a gente tem noticiado bastante, por causa que muitos acontecimentos vêm de lá. Inscreva-se agora mesmo no canal, você que não é inscrito, para não perder nenhuma atualização da verdade, aqui do canal da Verdade. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho de informação direta. Obrigado sempre pela força que vocês dão no canal. E peço também que compartilhem esse conteúdo com seus amigos e deixem um comentário também sobre a crise interna que se desenrola na Rússia de Vladimir Putin. Falcões do Kremlin se revoltam contra o fracasso de Putin. O espaço informativo e político da Rússia está enfrentando uma onda severa de indignação e fratura interna. Os chamados falcões do exército e políticos russos e empresários oligarcas também demonstram profunda revolta contra os ataques implacáveis da Ucrânia. Os radicais da Rússia acusam os Estados Unidos de falharem na promessa de forçar uma capitulação do governo de Kiev. Então parece que esse espírito de Anchorage, o acordo que não era divulgado e que não foi divulgado, não estava escrito, entre o ditador criminoso da Rússia, que foi recebido com um tapete de vermelho por Donald Trump em Anchorage, era que ele forçaria a Ucrânia a se entregar, né? Mas não conseguiu. Né, inclusive ele foi humilhado, o Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, e assim mesmo ele manteve a sua postura e continuou a Ucrânia em pé, e muito mais disso, passou a atacar. Então eles estão frustrados com isso, e a análise dos canais de comunicação da Rússia aponta que esses grupos exigem o abandono total das vias diplomáticas, o que é uma loucura. Fecha as portas sozinhos, e acho que aí se auto-implodem lá dentro e jogam a chave fora. Não vai ter nem ninguém para ir lá pegar os cacos deles. A pressão agora foca em uma escalada brutal e irresponsável do conflito para tentar conter as vitórias ucranianas que têm sido diárias. Os apelos por ações violentas e extremas ganharam força renovada nos bastidores políticos da própria Rússia. Os ultranacionalistas pressionam o comando central pela decretação
de uma mobilização militar total da população russa. Eles exigem abertamente a destruição total do bairro governamental localizado na capital ucraniana, em Kiev. Bairro governamental é onde ficam uma série de organizações do governo, né? Ministérios, diretorias e tal, ficam ali em Kiev. Eles exigem a destruição total. As vozes radicais pedem o assassinato do presidente Volodymyr Zelensky como forma de paralisar as decisões da Ucrânia. O grupo quer ainda bombardeios diretos contra as fábricas localizadas na Europa que fornecem armamentos para a defesa em Kiev. Ou seja, esses caras querem a guerra mundial, mas eles não têm noção que a Rússia está desgastada, a Rússia está desmoronando no teatro de operações. Só vocês verem o que a gente divulga aqui, e tem outros canais que dá para comprovar que divulgam a mesma coisa, canais sérios, e a imprensa séria internacional também. E os radicais exigem guerra nuclear após a humilhação da Rússia em Moscou e São Petersburgo. Os ataques cirúrgicos da Ucrânia contra os corações econômicos de Moscou e São Petersburgo foram considerados a maior humilhação que a Rússia sofreu. Por eles, né? Essa exposição da fraqueza russa deu um combustível perigoso para a retórica dos extremistas da Rússia. O oligarca russo Konstantin Malofeev, conhecido por financiar invasões em Donbás em 2014, é um grande empresário lá, esse oligarca, cobrou o comando russo publicamente. O bilionário questionou os motivos da Rússia não utilizar o arsenal de armas nucleares estocado pelos seus ancestrais, ou seja, publicamente ele fez isso através da imprensa para toda a Rússia. Esse pessoal acha que tem o poder absoluto, ele tem, e acha que eles vão durar eternamente. A insatisfação com a liderança de Vladimir Putin cresce entre os influentes blogueiros de guerra da Rússia. Esses propagandistas incitam o exército da Rússia a destruir por completo as grandes cidades da Ucrânia para torná-las inabitáveis. O ódio que os russos têm pela Ucrânia, sem dúvida, é muito grande. Não digo todos os cidadãos russos, mas quando a guerra começou, em torno de 86, 87, 88% apoiava com fanatismo. Agora que os mortos começaram a voltar, já há um tempo vem voltando, e que eles estão sentindo os drones sobrevoando e mísseis sobrevoando as suas cabeças, eles mudaram de ideia. Eles sempre foram imperialistas e chauvinistas, tais como o seu dirigente. E a ordem dos extremistas é rasgar qualquer possibilidade de acordo de paz e focar na destruição do Estado ucraniano. Relatórios vindos de fontes do Kremlin indicam que Putin tolera esses gritos, mas prefere ignorar os ultranacionalistas russos. A presença dessas posições radicais cria barreiras complexas na tomada de decisões estratégicas na capital da Rússia. Bom, parece que o Putin ainda tem um pouco de juízo. Ele não quer morrer e ele não quer que a sua família morra, com certeza. E se isso acontecesse em qualquer do mundo que ele fosse, ele iria morrer com certeza. O comando de Moscou tenta demonstrar confiança em uma tática de desgaste lento e avanço gradual no território da Ucrânia. Esta semana, a propaganda da Rússia celebrou a aproximação das tropas da cidade de Konstantinivka, na região de Donbás, especificamente ali na província de Donetsk, né? Donbás é toda a região ali que engloba duas províncias, basicamente, a província de Donetsk e a província de Luhansk. A localidade sofre com bombardeios constantes há quase um ano e faz parte dos planos de ocupação da Rússia, mas até agora Konstantinivka não caiu, e eu não acredito que vá cair, mesmo com tropas infiltradas tentando se aproximar. Mas estão próximos, mas não dominam o coração da cidade, não dominam a cidade. Eles estão numa certa periferia lá. Como vimos em vídeos também, eu relatei agora na semana passada. A localidade sofre com bombardeios constantes há quase um ano e acho que vai continuar se mantendo. Drones de longo alcance da Ucrânia paralisam a logística da Rússia. A guerra na Ucrânia mantém uma intensidade avassaladora marcada pelos maiores duelos aéreos de toda a história do conflito. Combates terrestres seguem severos, cruéis, nas frentes orientais, gerando custos financeiros e logísticos impagáveis para a Rússia. A comunidade internacional mantém o alerta ligado
para o drama humanitário provocado pelas transferências forçadas de crianças ucranianas para a Rússia, que na realidade não são transferências, tem que se falar abertamente o que são. Elas são sequestros, elas são roubos de crianças que são entregues para adoção em famílias russas, ou quando elas já são um pouco maiores, na faixa dos 15, 16 anos, elas são levadas para internatos para serem reeducadas como russos e apagar da memória que eles eram ucranianos, porque vão ensinar para eles que a Ucrânia nunca existiu. É um crime hediondo que Vladimir Putin faz contra a nação ucraniana e seu povo. Enquanto as linhas terrestres registram pequenas alterações territoriais, o comando da Ucrânia expandiu seus ataques de longo alcance. A estratégia ucraniana foca no bombardeio sistemático de alvos militares, refinarias de combustível e indústrias bem profundas na Rússia. Drones de longo alcance desenvolvidos pela engenharia da Ucrânia atacam as bases da energia através das linhas russas. O pânico instaurado nos círculos do poder em Moscou prova a eficiência, o heroísmo e o acerto da estratégia das forças ucranianas. Acompanharemos de perto a reação, essa reação que é desesperada dos russos e de algumas de suas lideranças. Na realidade, acho que todos estão desesperados, mas alguns estão loucos pedindo uma guerra nuclear. Ainda bem que eles não são donos do poder. E traremos todos os dados atualizados já nos próximos vídeos, sempre que tivermos informação sobre esse assunto, geopolítica, teatro de operações ou outros. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.